Galerinha, seguinte, então, ó, na frente 3, página 96 da apostila aí, né, a aula 21, o título da aula é Estática do ponto material. Bom, o que vem a ser estática? Estática nada mais é do que a parte da física que estuda situações de equilíbrio. Marcelo, mas pera lá, nessa frente está estudando elétrica, de repente apareceu aqui coisas de mecânica. Tem 3 aulinhas aí na sequência, né? Estática do ponto material e estática do corpo extenso. Tem mais a ver com a frente 1 lá, com as leis de Newton mesmo. Mas é bem simplesinho, um assunto bacana e fácil de entender. E depois a gente retoma o magnetismo. Pessoal, estática seria a situação de equilíbrio. E quando a gente fala em situação de equilíbrio, a primeira coisa que temos que ter em mente é o quê? A força resultante. E se eu falo em equilíbrio, se o corpo está equilibrado, quer dizer que ele não é acelerado, ele não tem uma mudança de velocidade. Então, a condição de equilíbrio do ponto material, que a gente vai usar na primeira aula, é o quê? A força resultante que atua no objeto tem que ser igual a zero. O que é força resultante mesmo? A soma de todas as forças que atuam sobre o corpo simultaneamente. Então, quando a gente vai falar de estática, basicamente é trabalhar essa ideia. Deixa eu colocar a lousa aqui, então. E é isso que a gente vai discutir aí. Né? Sai a ótica, que terminamos a frente 2. Entra, então, aí a frente 3. Então, no módulo 21, o que nós temos lá? Estática do ponto material. E a estática, então, basicamente, né, se eu quero ter equilíbrio... Ô Marcelo, por que tem uma aula que fala em ponto material e a aula seguinte é do corpo extenso? Porque aí vai entrar a questão de rotação. Mas vamos por partes, então. Primeiro, os objetos que estão parados. E lembrando, o que é um ponto material? Significa, aí, então, que as dimensões do corpo são desprezíveis em relação ao que a gente está trabalhando. Né? Isso, Gabriel está perguntando aqui no chat. Vai ter os conceitos de equilíbrio translacional e rotacional? Vai. A gente vai falar do torque daqui a pouco. Tá joia? Então, assim, ó, quando a gente fala em equilíbrio, basicamente significa o quê? Que eu tenho a força resultante igual a zero. Né? Ou seja, o corpo não vai ser acelerado, eu não vou modificar a velocidade dele. Então, eu posso ter o equilíbrio estático, o corpo está parado, e eu posso ter o equilíbrio dinâmico, o corpo em movimento. Nas maior parte das situações que a gente vai discutir aqui são corpos parados. Então, a gente vai partir dessa ideia de força resultante igual a zero. Então, na apostila de vocês, na página 96, a primeira coisa está lá, já que é estática, então é a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Né? Aí ele vai falar de novo aí que ponto material, que as dimensões do corpo são desprezíveis em relação à distância que ele vai percorrer, e o corpo extenso, quando as dimensões têm a mesma ordem de grandeza do que a distância percorrida. E a condição de equilíbrio, então, vai ser essa aqui. A condição de equilíbrio do ponto material é que a força resultante sobre ele vale zero. Uma coisa importante, só antes de começar o exercício, eu quero retomar com vocês aqui a questão do polígono de forças. Polígono de forças. O que seria essa ideia de polígono de forças? Polígono de força. Um polígono, uma figura com vários ângulos. Né? Então, quando eu tiver várias forças no corpo, eu posso construir um polígono, ou seja, escolho uma origem, nessa origem eu copio a primeira força, a F1, na extremidade da primeira eu copio a segunda, a F2, na extremidade da segunda, por exemplo, eu vou copiar a força F3, tudo aqui é vetorzinho, né? Aí na ponta da F3 eu tenho uma outra força F4, e vamos supor que ela está aqui assim. Desconsidere eventuais tremedeiras do professor aqui e falta de habilidade de desenhar uma reta. Beleza? Então, assim, quando eu falo em polígonos de força, se o meu polígono formar uma figura fechada, né? Se o meu polígono formar uma figura fechada, se o polígono de força está formando uma figura fechada, o que significa? Quando isso acontecer, significa que eu tenho ali, então, uma situação de força resultante igual a zero. Então, eu sei que nesse caso, né? Então, o F1 mais o F2 mais o F3 mais o F4, que vai ser igual a zero.
E aí eu acabo calculando alguma força que porventura esteja faltando. Outra coisinha que é importante lembrar, basicamente, muitas vezes a gente trabalha com horizontal e vertical. Né? Então, se a força resultante vale zero, eu também posso pensar nisso aqui, né? Se a força resultante é igual a zero, isso significa o quê? Que na horizontal eu tenho força igual a zero e na vertical eu também tenho força igual a zero. Beleza? Então, essa é a nossa teoria. Quando a gente fala em situações de equilíbrio, né, estática do ponto material, que a força resultante que atua nele vale zero. Se eu tenho várias forças, eu posso desenhar um polígono ou eu posso tratar de direções. Mas se a força resultante vale zero, tanto na horizontal quanto na vertical, essa força vai ter que ser zero. E eu posso, assim, acabar igualando as forças. A soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. A soma das forças para a direita tem que ser igual à soma das forças para a esquerda. E aí eu acabo encontrando alguma força, eventualmente, que falta no exercício. Beleza? Então vamos para o exercício agora aí. Deixa eu preparar aqui o primeiro exercício para a gente resolver aí. Então olha lá, ó. Exercício número 1, página 97, diz o seguinte: uma pessoa segura uma esfera em sua mão com o antebraço formando um ângulo reto com o braço, conforme a figura. Então tá lá. Braço, cotovelo, antebraço. Né? Até desenhou o bíceps aí. Uma pessoa segura com uma esfera em sua mão, com o antebraço, formando um ângulo reto com o braço, conforme a figura. Então, tem uma informação interessante. O ângulo aqui entre o braço e o antebraço é um ângulo reto. Tem um ângulo 90 graus. O conjunto funciona como um sistema de alavanca, que está em equilíbrio estático. Opa! O sistema está o quê? Em equilíbrio estático. Significa, então, que a força resultante vale zero. Nesse sistema, atuam as forças F, exercida pelo bíceps, P, exercida pela esfera sobre a mão, FB, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, e PA, o peso do antebraço. Esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de força que age sobre ele na situação descrita está representado por... E aí? Qual que é o diagrama de força? Então, ó, ele está mandando fazer isso aqui. A gente vai pegar o antebraço e representar ele por uma barra reta. Está difícil fazer uma barra reta aqui. É o vento. Acho que é a emoção de ficar gravando junto. Quais são as forças que atuam em cada uma dessas partes? Bom, vou começar por aqui. Ó. PA é o peso do antebraço. Então, eu vou desenhar aqui no meio. O peso do objeto, a gente desenha sempre ele no meio do objeto. O peso é vertical para baixo. Então, aqui está o peso do antebraço. O que mais que eu tenho lá? Ele falou que P é exercida pela esfera sobre a mão. Então, o peso do objeto vai ficar lá na ponta. Ele está na ponta da mão, né? Aqui. Então, aqui eu vou ter o P empurrando para baixo. Peso P. Puxa vida, com essas duas não deu muito certo. Bom, quem mais que eu tenho ali? Ele falou que FB é exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo. O osso do braço sobre o cotovelo. Então, está aqui para baixo também essa força. Então, essa força vai estar aqui, ó, o osso do braço sobre o cotovelo. Então, aqui vai estar a força sim. Então, aqui, força... tem que ser reto. Força do braço no cotovelo. Essa é a FB. E aí, quem que segura o braço? Por que o braço não está descendo? Quem que está segurando ele para cima aí? Quem sustenta ele para cima é o bíceps. Então, tem a força aqui ainda que o bíceps faz para cima. Então, o bíceps está puxando tudo isso aí para cima. Quando tem um esqueminha igual a esse aqui? Letra A já, né? A. Então, é a letra A que representa essa situação aí. Beleza? Vamos lá. Ó. Questão 2. Em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa 54 kg e comprimento 1,5 metros
aberto em suas duas extremidades, é mantido suspenso na horizontal, em repouso por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por duas cordas ideais, A e B, de mesmo comprimento como representado na figura. A intensidade da força de tração em cada uma das cordas A e B vale quanto? Bom, vamos lá, só fazer o quê? Desenho o tubo, vou desenhar o tubo aqui. Quais são as forças que atuam no tubo? O que eu tenho ali? Ó? Eu tenho o peso vertical para baixo, tenho peso vertical para baixo, e eu tenho duas trações. Então, tem uma tração aqui, vou fazer. Tem uma tração aqui, que eu vou chamar de T1, e eu tenho uma tração aqui, que eu vou chamar de T2. E o que é importante? Na figura aqui, ó, ele marcou os ângulos, 60 graus. Então, para as duas, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Bom, lá no enunciado, eu tenho a informação importante que é o quê? O tubo é mantido suspenso na horizontal em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante vale 0. Né? Se ele é mantido suspenso em repouso, a força resultante tem que ser igual a 0. Então, o que acontece? Eu vou ter que decompor essas forças. Então, eu vou ter o quê aqui? Ó? Eu tenho aqui, decompondo, vou fazer em outra cor aqui. Eu vou ter aqui ó, um T1x e um T1y. E aqui eu vou ter um T2x e aqui na vertical o T2y. Bom, como ele disse que as trações são iguais, ou seja, que T1 é igual a T2, eu vou chamar então apenas de T. Mas antes até de pensar nisso, né, ó, como T1x e T2x têm o mesmo ângulo, têm a mesma intensidade, só estão em sentidos opostos, uma vai cancelar a outra aqui. Então vai acontecer o quê? O peso, né? Se a força resultante é igual a 0, então o peso é igual a 2TY. E quem que é TY? Então ele vai ser, então o peso é igual a 2 vezes, quem que é o TY? Ah, o TY, ele é o T vezes, então olha lá, ó, de T para TY, sem o ângulo de 60 graus. Então, vai ser 2 vezes T seno de 60. Então, o peso, no caso, como eu estou achando a tração, o que eu vou ter que fazer ali? Então, a tração vai ser o peso dividido por 2 vezes seno de 60 graus. Então, a tração, qual que é o peso do tubo? Ele falou lá 54, né? 54 vezes 10, né? O mg. Seno de 60, quanto que é o seno de 60? Ele não deu nada para a gente usar aí. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, figura errada, mas movimentei lá. Então, aqui a tração vai ficar quanto? Caramba, correu a tela justo no finalzinho da aula, né? Então, a tração, 54